Vou conversar agora com Paulo Moura, cientista político, atualmente radicado em São Paulo, aprontando muitas em São Paulo. Estou com alguns clientes aqui e estou com um projeto de outro filme, né? O meu documentário sobre o movimento impeachment agora entrou no canal Now da NET, né? E eu estou incursionando, voltando na verdade para esse mercado do audiovisual, onde eu trabalhei lá no início dos anos 90, final dos anos 80. E com esse documentário eu resolvi voltar ao mercado de produção audiovisual com conteúdos aí liberais e, enfim, difundindo as nossas ideias com essa linguagem. Tu tens uma história privilegiada porque tu trabalhou na formação da TV do Trabalhador lá no ABC. Exatamente, eu trabalhei por 3 anos lá quando a produtora estava sendo montada e preparada para fazer a campanha do Lula contra o Collor. E eu terminei não fazendo a campanha porque houve uma disputa política lá sobre quem controlaria a campanha. Eu era só cinegrafista naquela época, né? E a jornalista que comandava a produtora perdeu a briga lá de Cachorro Grande, entrou outra equipe e logo depois eu me afastei deles e, pelas razões que eu sempre digo, né? Eu percebi que eles já desviavam dinheiro de sindicato naquela época e vi que não tinha mais nada a ver com eles, com o que eles defendiam, que não era nada do que eles dizem que é. E aí comecei a trajetória de afastamento da esquerda, voltei para o Sul, vim fazer aqui meu mestrado, meu doutorado e me tornei um crítico do PT. E tu já naquela época percebia tudo o que veio acontecer agora? De fato, eu vi o monstro em fase larva lá, né? Mas na escala daquele sindicato, você sabe que o sindicato metalúrgico no Campo de Diadema, 80% das prefeituras do Brasil não tem orçamento daquele sindicato. Perfeito. Então é uma organização rica e sem controle nenhum, apesar dos sindicatos até pouco tempo atrás, recentemente mudou a legislação, viverem do imposto sindical, não há controle nenhum, nem o tribunal, eles não prestam contas, nunca prestaram contas a ninguém. Então é muito fácil desviar dinheiro de capo e eu percebi já naquela época que isso acontecia e disse, bom, se eles estão fazendo isso aqui com, entre aspas, o dinheiro dos trabalhadores que eles dizem defender, né? Imagino que não vão fazer a hora que pegarem o governo e isso se confirmou, né? É só uma questão de escala, né? Eles só cresceram o bolo e avançaram num bolo maior. O bolo e o olho grande. E o olho grande, perfeito. Uhum. Como é que fica aquela história de rouba para causa e não rouba para si? Olha, isso é mais uma falácia, né? Quer dizer, quando você vê o Lula e o Zé Dirceu, que era o número 1 e o número 2 da Orcrim, enriquecendo pessoalmente, essa conversa de roubo para causa é para boi dormir, né? Para os militontos aí, para essa gente que tem uma fé religiosa inexplicável nos caras e acredita no que eles dizem, apesar de tudo que a gente viu e tem visto, né, divulgado pela imprensa, as investigações da Lava Jato, mostrando que o negócio deles era poder e enriquecimento pessoal. Falando em esquerda, a esquerda no Brasil especialmente, ela está mais para uma seita mesmo religiosa do que para uma concepção ideológica política. Nesse momento em que eles perderam o poder, né, e que eles estão perdendo o apoio popular, esse discurso, vamos dizer assim, religioso, né, que é proferido e repetido como um dogma inquestionável, ele cumpre uma única finalidade, é evitar perder mais gente. Porque qualquer pessoa que tem algum grau de racionalidade, de capacidade de observar a realidade, tirar conclusões próprias, não teria como continuar seguindo esses caras, porque eles são uma fraude, né? E, na verdade, o que a gente vê é exatamente isso. Esse discurso é proferido para pessoas sem capacidade crítica, né? Perfeito. Na tentativa de estancar a sangria e manter uma tropa mobilizada capaz de, pelo menos, fazer com que eles mantenham algumas bancadas no Congresso, nas Assembleias Legislativas, para tentar, depois que o tempo passar, sobreviver a essas dificuldades que eles estão enfrentando. Bolsonaro é um populista ao estilo Lula?
ele tem traços de liderança populista, né? Mas, enfim, é um cara que tem enfrentado esses caras, né? E que consegue se fazer entender pela população mais simples, né? Razão pela qual ele conquistou o espaço que tem na eleição. Então, eu diria assim, ele está no campo de batalha, está do nosso lado, do lado daqueles que estão lutando para mudar o país, né? Fica a critério de cada um escolher o seu candidato, mas você não vai me ver batendo no Bolsonaro. E a não vinda dele ao Fórum da Liberdade, que é um evento, o maior evento do liberalismo e conservadorismo no país, isso não afeta um pouco, não diz um pouco do temor ou da realidade dele? Na verdade, há um setor do movimento liberal que é crítico do Bolsonaro em função dos discursos e da postura dele em votações passadas no Congresso e posições que ele defendeu que não são liberais, pelo contrário, né? Há uma dificuldade dessas pessoas assimilarem que ele eventualmente esteja migrando para o campo liberal. Mas houve um fato que as pessoas aqui não sabem também, que impediu o economista Paulo Guedes, que ia dar uma palestra no primeiro, faleceu a mãe do Paulo Guedes, né? E ele, na última hora, foi substituído naquela mesa que antecedeu a abertura. Certo. E até onde eu ouvi dizer, o Bolsonaro teria ido ao velório, porque ele foi convidado e o nome dele estava ali como convidado. Sim. Ele não havia confirmado, mas há esse evento aí que precisa conferir se não foi também um motivador da não vinda dele. No fim de semana, nós todos que lutamos contra a Orquim e todas as suas ramificações e metástase, vibramos muito e comemoramos muito a prisão do Lula. É triste para um país ter que comemorar a prisão de um ex-presidente. Não por ter sido um ex-presidente, mas porque afeta a instituição Presidência da República. Na verdade, ele se valeu da presidência para roubar. O que acontece com o país daqui para frente? Nós estamos já maduros? Nossa democracia já amadureceu? Não amadureceu, mas está amadurecendo. Eu confesso que eu não fiquei triste. Nem um pouco. Eu acho extremamente positivo, vejo com otimismo o fato de que tenha sido possível prendê-lo. Eu acho que foi humilhante, foi uma coisa... Foi mais um teatro para a própria militância do que qualquer coisa. Mas assim... foi um espetáculo deprimente do ponto de vista de imagem pública para eles. Para eles. Né? Uma coisa ridícula, humilhante, que... E na última hora, quando a PF intimou, diz, olha, se vocês continuarem com o teatro, nós vamos dar uma prisão preventiva e tu vai perder todas as possibilidades de ser libertado pela via jurídica, porque vai ser caracterizada a resistência à prisão. Ele rapidinho saiu correndo e se entregou. Né? Saiu a pezito, então, né, no meio da exatamente, porque ele sabia que a Polícia Federal não estava ali de brincadeira, inclusive tinha um contingente preparado para entrar lá e buscar ele. Exato. Né? E isso é um bom sinal, significa que ele ajoelhou perante a lei, né? Então, apesar de todos os escândalos, apesar de tudo isso que a gente vê, que muita gente fica desesperançoso, né? Gradativamente a gente abre a grande angular e olha para um grande período histórico e vê tudo que já aconteceu, que Lula é o 115º preso da Lava Jato. Perfeito. Né? E entre esses presos estão empresários, estão políticos, né? Funcionários públicos, gente graúda, que em outros momentos da nossa história jamais estariam em cana. Exatamente. Né? Óbvio que a nossa democracia não está madura, há muito que aperfeiçoar, né? Há muito o que fazer, a sociedade precisa ficar atenta, mobilizada, cobrando, pressionando, apoiando, boa parcela apoiando a Lava Jato, né? Apoiando... Os milicos não querem. Claro. Tá? Eu tenho interlocução com o meio militar, eles estão agindo na política no estrito limite da lei. Perfeito. Se pronunciam dentro dos limites constitucionais, dentro de certas circunstâncias, expondo a sua opinião e fazendo uma pressão que não ultrapassa o regulamento militar e a legislação, né? A maioria não entende isso. Isso, né? Ficam cobrando coisas que eles não podem fazer, porque estariam descumprindo a lei.
e também estão lançando candidatos. Não é só o Bolsonaro, tem vários militares se lançando candidatos, né? Estadual, federal, governador, senador em vários estados. Então eles estão escolhendo o caminho da democracia também. Eu acho isso muito saudável. Tenho um respeito enorme pelas Forças Armadas e me congratulo por essa posição institucional respeitosa e cuidadosa que eles têm tido com as instituições democráticas. Acredita numa grande mudança no Congresso, uma grande alternância com novos nomes? Grande na quantidade não, tá? Porque a legislação que foi aprovada e o fundo eleitoral e as regras que foram criadas por esses que estão aí estão moldadas para que eles sobrevivam. Mas eu acredito na eleição de uma bancada liberal de uns 20 ou 30 deputados que poderão pautar o comportamento de uma bancada conservadora mais ampla. Nós temos dentro do Congresso Nacional uma quantidade significativa de parlamentares conservadores ligados às igrejas, a uma série de movimentos, né, os segmentos conservadores da sociedade, mas que não tem uma bússola, não tem um norte e muitas vezes até se deixa pautar pela esquerda. Perfeito. Né? A grande novidade, e também muitas vezes, isso é preciso chamar atenção, muitas vezes falam em renovação, observando que velhos políticos saíram e entram novos, sem perceber que muitos dos que entram são filhos de políticos, ou são cabos eleitorais, ou chefes de gabinete de um deputado que foi para um outro cargo. O nome é novo, mas ele é herdeiro de uma máfia política ali já existente. Exato. Dessa vez não. Quer dizer, as pessoas que foram para a rua defender o impeachment, muitas delas estão se lançando candidatos, né? As pessoas que defendem o ideário liberal estão migrando só do debate teórico dos livros, dos estudos, também para a política prática. Dando a cara a tapa, né? Dando a cara a tapa, e eu acho que o resultado disso vai ser um Congresso Nacional diferente, né? Uma bancada liberal aguerrida, com capacidade de pautar, com sustentação social mobilizada, e isso fará uma grande diferença. Os conservadores, eles têm uma questão com a qual eu concordo, embora eu seja mais liberal que conservador, que assim, a boa mudança é a mudança lenta. Perfeito. Né? Não é abrupta, não é por ruptura, é aquela que vai se processando e se consolidando nas leis, nas instituições e no comportamento da sociedade. Que é o fulcro do conservadorismo. Que é o fulcro, né? E que é a mudança, que é o que sobrevive, isso, né? Que é o que sobrevive no tempo. É a mudança perene. Entre outras coisas, por isso que não adianta dar um golpe militar. Exato. Os militares tomaram o poder em 64 e a esquerda voltou depois. Por quê? Porque a esquerda foi lutar no terreno das ideias. Exatamente. Foi para as universidades, foi para a mídia, foi para as igrejas, foi para a área cultural. Fez um processo de infiltração. Formou 2 gerações de esquerdistas e esses caras hoje estão dentro das empresas de mídia, dando aula nas universidades, estão nos teatros, no meio cultural, estão, né, nas salas de aula. Então o nosso movimento tem que ser o mesmo em sentido inverso. Nós temos que ganhar deles no terreno das ideias. E ocupar os espaços. E ocupar os espaços e convencer a sociedade que o que eles defendem é coisa do demônio e que a gente, né? Perfeito. Que a gente está defendendo liberdade, valores que são positivos para a sociedade. Me fala de Flávio Rocha. Tu acha que ele é o novo nessa eleição? Tu acha que ele pode ser o desequilibrador da história? É muito cedo para dizer. Ele é uma das novidades, né? Quer dizer, um empresário com um discurso liberal conservador, assumido, combativo, né? Um discurso contundente, uma capacidade de liderança, ações práticas como empresário na área social lá no Nordeste, onde as empresas dele têm as fábricas, né? Tem uma rede de lojas Riachuelo no país inteiro, mas a produção têxtil lá da empresa é no Nordeste. Ele tem projetos lá de promoção social muito interessantes, né? E eu procuro me fixar menos nos nomes e mais no processo. Nas então, propostas. Tem o Flávio Rocha, tem o Amoedo, tem o próprio Bolsonaro ali sendo assessorado por liberais, né?
Um dado muito interessante, virou moda ser liberal. Né? Até os esquerdistas light dizem começaram que são, a flertar com o liberalismo. Que né? significa o quê? Eles estão sentindo que a sociedade está comprando o liberalismo. Aliás, lá nos anos 2008, tu já falavas no famoso pêndulo. Isso. O movimento pendular, né? Isso. Nós estamos agora naquele ponto voltando mais para a direita. Mais para a direita, exatamente, porque houve um desgaste da esquerda no exercício do poder. Né? Perfeito. É bem isso. Maravilha. Paulo Moura, muitíssimo obrigado. Okay. Nós fechamos por aí. Ok, valeu. Grande abraço. Show de bola. Vai pro blog, viu? Hã? Vai pro blog. Maravilha, me dá o link.